Quando a gente está em jejum ou inanição, o nosso metabolismo ele sofre algumas modificações. Para quê? Para a gente promover o combustível, que é a glicose, para o cérebro, porque a gente sabe que o cérebro utiliza como fonte primária de combustível a glicose. Então, quando a gente está com um jejum muito prolongado, né, ou até mesmo na diabetes mellitus não controlado, a gente sofre grandes modificações no nosso metabolismo. Bom, a gente tem 3 tipos de reserva energética, tá? De reserva energética no nosso corpo. A gente tem o glicogênio muscular, o glicogênio hepático e os triglicerídeos no tecido adiposo. Além disso, tá? Uma quarta fonte pode surgir, que são as proteínas, que elas podem ser degradadas quando forem necessárias para a gente fornecer, então, combustível. Vamos lá, vamos supor que a gente almoçou agora meio-dia. Após essa refeição, geralmente a glicose vai dar um pico e vai ir diminuindo ao longo do tempo. Então, tu vai ver que depois de 2 horas, os níveis de glicemia já estão quase nos parâmetros normais ou já nos parâmetros normais. Aí, se tu colocar agora mais 2 horas, né, 4 horas depois da refeição, a glicose sanguínea vai estar mais reduzida. Nisso, a secreção da insulina vai, então, diminuir. Se a insulina diminuiu, o glucagon está elevado. Então, diminuiu a insulina, aumentou o glucagon. Por que o glucagon aumentou? Porque os tecidos precisam receber glicose a partir do glicogênio hepático e o glucagon faz essa permissa, né? Estimula a gliconeogênese hepática, né? E além disso, esses sinais então hormonais vão mobilizar também os triglicerídeos no tecido adiposo, que vão servir, por exemplo, como principal fonte de combustível para o músculo e para o fígado. Vamos aqui então melhorar a nossa conversa, né? Aqui agora eu trouxe mais exemplificado. O que vai acontecer aqui primeiramente? Bom, se a gente está muito tempo sem comer, a gente precisa fornecer o quê? Glicose para o cérebro, né? Porque o cérebro, se a gente não oferece glicose para o cérebro, nós vamos morrer, né? Então, o fígado, ele vai começar o quê quando a gente fica em jejum? Ele vai começar a degradar algumas proteínas no nosso corpo. Vão ser aquelas que não são, que são dispensáveis no nosso organismo, quando a gente não está alimentado. Se o aminoácido não está sendo essencial, ele vai ser degradado. Um caso disso seria a quebra de proteína muscular, ok? Então, essas proteínas vão ser quebradas em aminoácidos. Agora, esses aminoácidos, tá? Que tá aqui de roxinho, os aminoácidos, eles vão ser transaminados ou desaminados. A gente já teve isso numa aula específica só sobre ciclo da ureia, transaminação e desaminação, né? Então, agora, os aminoácidos foram quebrados em esqueletos de carbono e amônia. O que vai acontecer com essa amônia, né? Com esse grupo amino? Vai ser convertido em ureia. Para quê? Para ser excretado na urina, nos rins. Agora, só que olha só, além disso, os esqueletos de carbono que sobraram vão servir como, olha só que interessante, o grupamento amino foi convertido em ureia para ser excretado no rim. Só que agora a gente tem o esqueleto de carbono. Esse esqueleto de carbono que vieram dos aminoácidos vão ser convertidos em piruvato ou intermediários do ciclo de Krebs, né, para alimentar o ciclo de Krebs e também piruvato para ser convertido em glicose. Então, além disso, além desses aminoácidos, né, servirem como intermediários, o glicerol que está vindo
o glicerol e os ácidos graxos que está sendo mobilizado através da lipólise no tecido adiposo, também vão ser material de partida para gliconeogênese no fígado. Né? Além disso, esses ácidos graxos podem servir lá no músculo esquelético, tá? Como fonte de energia para o músculo esquelético e para o fígado, e o glicerol vai ser utilizado para gliconeogênese, gerando glicose para quê? Para exportar para o nosso cérebro, né? Então, os ácidos graxos que estão sendo liberados no tecido adiposo, o que vai acontecer? Ele vai ser oxidado a acetil-CoA lá no fígado. Só que olha só que interessante, o ácido graxo foi para o fígado e foi convertido em acetil-CoA. Só que agora, esse oxalacetato aqui no ciclo de Krebs, ele está sendo desviado para formar glicose. Então, a gente tem menos oxalacetato nessa alimentação do ciclo de Krebs. Então, se está vindo acetil-CoA da gordura, ele precisa se ligar ao oxalacetato para virar citrato e gerar o ciclo. Só que agora a gente tem menos disponibilidade de oxalacetato, porque esse oxalacetato foi desviado para formar glicose. O que vai acontecer, então? O que vai acontecer? Vai começar a desviar acetil-CoA para acetoacetil-CoA, para a formação de corpos cetônicos. Então, após alguns dias de jejum, né, de inanição, vai aumentar ainda mais essa produção de corpos cetônicos no sangue. E o que vai acontecer? Esses corpos cetônicos agora vão ser utilizados no coração, no músculo esquelético e no cérebro para ser combustíveis. Para ser combustíveis para quê? Para formar glicose. Então, a gente pode ver aqui que tudo está cooperando para a manutenção da glicose nos tecidos. Através disso, então, a gente sabe que a glicose é indispensável no nosso metabolismo. Se a gente fica muitos dias em jejum, inanição, ou até mesmo no diabetes que está descontrolado, né? Diabetes tipo 1 descontrolado, ou até mesmo uma dieta cetogênica, tudo vai cooperar para fazer com que tenha produção de glicose para os tecidos extrahepáticos.